Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Explica Mais. Hoje estou com uma convidada super especial, a Mari. Hoje vamos bater um papo um pouquinho de mercado, um pouquinho sobre investimentos. Quem que vai explicar hoje vai ser a Mari. Então Mari, se você pudesse apresentar para quem não te conhece, fique super à vontade. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, é muito bom estar com vocês e com essa moçada toda, né, acompanhando o mercado financeiro. Isso é muito bacana. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a minha carreira aconteceu, né? E como é importante vocês que estão começando também suas vidas profissionais prestarem atenção em algumas coisas, né? Então, Claro. só para você saber, eu estava começando a fazer faculdade de Direito e um colega meu falou que tinha um application no Chase para crédito. E se eu tinha vontade de fazer isso, eu falei, poxa vida, Chase Manhattan, um banco, né, americano, será? Né? E aí eu fui, né? E eles estavam, me joguei. Daí eu fui, né? Eu era super jovem, começando a faculdade, daí eu vi que era um programa de crédito, eles chamam de PIFOC. No Brasil, eles não tinham profissionais especializados em crédito e eles estavam querendo formar jovens nessa área. Então, aí eu fui ver que era um curso dado em Nova York para pessoas que já tinham mais de 5 anos de carreira, especializavam esses profissionais em crédito. E o que eles estavam fazendo para a gente era, na realidade, vamos formar vocês do zero. E isso não acontecia em Nova York. Era uma baita oportunidade. Era uma oportunidade. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio. Então eu fiquei 1 ano e meio, estudei como uma louca, todo final de semana, não tinha feriado, não tinha nada, porque eram módulos que você tinha que passar por esses módulos para você chegar no final do PIFOC e ter a certificação de crédito. Né? Isso levou 18 meses. Então, é bastante tempo. Isso você estava lá fora ou você estava aqui? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque eles trouxeram um programa de Nova York para implementar no Brasil e formar jovens na área de crédito. Até porque naquela época as linhas de crédito, o banco era um banco de fomento e fazia linhas de crédito, empréstimos em várias frentes, né? Para CDC, para crédito para microempresa, empresas de médio porte e tudo mais. Eu falei, é isso. Aí eu fui, fiz, consegui passar e aí depois de 18 meses, eu já valia um caminhão no mercado, porque eu comecei a receber proposta de Citibank, de Deutsche Bank, de Lloyds. Por quê? Porque tinha a certificação. Aí eu pensei, eu falei, não é justo, né? Quem investiu em mim foi o Chase. Então eu quero continuar no Chase. Só que eu fiz um combinado com a área de RH, dizendo o seguinte, olha, vocês me qualificaram, mas eu quero fazer uma carreira, eu quero um plano de carreira, né, dentro da companhia. E não me interessa, assim, não estou preocupada no curto prazo qual vai ser minha remuneração. Eu estou preocupada em aprender. Enquanto vocês me mantiverem em locais que eu estiver aprendendo, vocês têm minha atenção. A hora que vocês me deixarem num lugar porque eu estou performando e vocês não me tiram de lá porque eu estou performando e não me deixam crescer como profissional, Foi essa a minha conversa com a área de RH. Então a gente teve uma conversa muito boa, eles cumpriram com o que a gente combinou. Passei por diversas áreas, dentro do banco, para você ter uma ascensão, você precisava ser gerente de contas de pessoa física, gerente de contas de pessoa jurídica, gerente geral de uma agência para você poder assumir uma diretoria. E eu fiz todo esse caminho. Você fez todo esse caminho. Então você começou com mais ou menos seus 20 anos ali, um pouco mais cedo ou um pouco mais 18 tarde? Para 19. 18 para 19 anos, e aí você fez todo esse plano de carreira no Chase. Exatamente. Então eu fui gerente geral de agência, eu tinha, eu acho que 26 anos, e eu tinha profissionais, sei lá, 45 profissionais que reportavam a mim, e tinha gente com 40 e tantos anos que eu era chefe. Então era muito engraçado, porque ainda naquela época, na agência, mulher sendo, né, gerente geral da agência, era um negócio assim... Atípico. Bem atípico. Entendi. Então, às vezes, acontecia de um cliente chegar, quero falar com o gerente. Daí eles mostravam lá naquela cadeira assim, aquela moça ali.
Não, você não está entendendo. Eu quero falar com o gerente. Quem manda aqui? Ela manda. É ela que manda. Olha como as coisas são, né? Então, assim, muito engraçado, né? Passei por umas coisas meio esquisitas, até porque eu nunca parei para prestar atenção, né? Assim, essa questão de gênero, para mim é competência. Isso não quer dizer muda, absolutamente né? Seu lugar na nada. cadeira. Claro que não. Então, aí fui fazendo carreira até assumir a diretoria. Montei o private banking do Chase no Brasil. Estruturei, a gente fez segmentação, seguindo o modelo de Nova York, que é muito parecido com avião. Você tem econômica, business e first class. É a mesma coisa. Entendi. Então, o private banking é um serviço diferenciado, com produtos diferenciados e com uma técnica, vamos dizer, melhor de atendimento para os clientes de Produtos maior... melhores, atendimento melhor, é tudo diferente, Sim. né? E a gente fez esse movimento e aí eu acabei saindo porque eu já estava com muitos anos no banco, recebi uma proposta para o mercado internacional com a Merrill Lynch. Merrill Lynch estava chegando no Brasil e Merrill Lynch começou a fazer o roadshow das empresas brasileiras no mercado internacional para abrir abertura de capital, IPOs e tudo mais, e achei um momento muito oportuno de poder fazer mercado internacional sem mudar do Brasil. Porque aí eu já estava casada, e eu fosse para o mercado internacional, eu teria que morar em Nova York, Londres, alguma coisa assim. Entendi. E aí eu consegui operar mercado internacional, tirei as certificações americanas. Tem que tirar certificações americanas, né? Exatamente. Então fiz Series 3, Series 7, né? Fiz todos os exames que são um pouco difíceis para a gente, porque como a gente não é americano, a gente não está na regulamentação deles. E jargões são diferentes, tudo é diferente, né? Produtos diferentes, é uma linguagem universal nova, né? E a questão fiscal que é mais difícil. A gente conhece a questão fiscal porque a gente está aqui no Brasil, né? E nós na física entendemos, mas se você não é americano, você não está lá, você tem muitos meandros, né? Então isso realmente foi um desafio, mas foi muito bacana. E a Merrill Lynch naquela época tinha um satélite com Nova York e com o Security Exchange Commission, a SEC, né? E o New York Stock Exchange. A gente tinha todas as operações, tudo que a gente fazia era online, por incrível que pareça. Eu estou falando de década de 90. De 90, tempo. Então, é tempo, né? Então, ninguém conhecia nem como eram essas coisas de satélite. Imagina, estava começando a ter celular. O celular apareceu, acho que em 93, por aí, 92, 93. Então, assim... Eu nem era nascido, né? Não, você Sou de não. 98, eu não sabia nada desse mundo. Então, aí a gente tinha um sistema, entrava no New York Stock Exchange e fazia as operações online. Com 1 minuto e meio, a gente recebia a confirmação da execução da compra que a gente fazia. Da mesma forma, o Chicago Board Exchange, o sistema de opções, era tudo online, né? Porque a Merrill Lynch queria crescer aqui e entendeu que precisaria investir, mas nunca imaginei que investiria com satélite, né? Então, bárbaro, né? Sensacional. Uma revolução para a época, né? Então, assim, a gente cresceu muito fazendo a gestão internacional das contas de pessoas físicas, né? Usando toda a plataforma da Merrill Lynch. Merrill Lynch tinha a corretora em Nova York, a corretora em Londres, o banco em Londres e o banco na Suíça, Merrill Lynch Bank Suisse. Então, era uma estrutura muito parruda, muito bacana e uma estrutura também em Hong Kong, na Ásia, fantástica. O mundo inteiro era... Não, um grande supermercado financeiro. E você tinha mais ou menos quantos anos quando você assumiu essa responsabilidade? Eu estava com 34 anos. 33, 34 anos, sim. Por aí, mais ou menos. Jovem também, bem jovem. Estava começando, né? Então assim, eu junto com uma equipe, nós passamos a ter a primeira posição América Latina em gestão, porque meu DNA não é broker, né? Tá. Eu não sou broker, nunca fui, nunca vendi produto. Entendi. Eu sou uma pessoa técnica, então
mesmo utilizando uma plataforma aberta de distribuição de produtos de terceiros, eu utilizava o formato de gestão, né? Então, obviamente, o resultado ele vem muito melhor e isso faz com que você receba outros clientes, né? Porque assim, o profissional que fica aviltando o seu cliente tem vida curta, tem muito vida curta. Inclusive, na época, a diretoria, o primeiro escalão da Merrill Lynch, buscava muitos profissionais com o meu perfil. O seu perfil. Por quê? Porque eles queriam demonstrar para os brokers antigos que você não precisa ficar virando a carteira do cliente, churning, compra, vende, troca, porque na realidade, assim, o que dá receita para os profissionais é isso. Quando, de fato, se você faz um trabalho de longo prazo, com mais consistência, você vai ter um volume maior. Você, com mais volume, vai ter a mesma receita daquele valor pequenininho para conseguir a receita que você quer. Entendi. Entendeu? Então, é uma mentalidade muito pequena, né, de alguns profissionais que, quando percebem, eles mataram a galinha dos ovos de ouro, porque o cliente percebe, né? Alguma hora percebe. Percebe, né? Tem que pensar o seguinte, nenhuma pessoa física que produziu dinheiro para si é boba. Não existe. Pode não entender. Tem que ter um mínimo de noção, né? Tem que ter um mínimo de noção. E não pode aviltar o cliente. Tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser uma relação justa para os dois lados. E isso está mais presente do que nunca hoje em dia. Né? Hoje, mais ainda, né? Porque naquela época isso era mercado internacional e nem existia no mercado doméstico. Entendi. Hoje, no mercado doméstico, assim, isso é a bola da vez, sem dúvida. E aí, depois eu montei uma empresa chamada Reliance, que foi uma das primeiras empresas de distribuição de produtos de terceiros, plataforma aberta, aqui no Brasil. Eu fiz a solicitação para a CVM para montar a empresa. Em 30 dias a CVM me aprovou para distribuir produtos de terceiros e para ter comissionamento da taxa de gestão, porque não existia o agente autônomo. Então, como não existia o agente autônomo e esse mercado não era regulamentado, eu simplesmente olhei para o mercado internacional americano, aquilo que eu fazia na Merrill Lynch, entrei junto à CVM e falei, bom, só copy and paste, né? Então, traz lá de fora e replica aqui no Brasil. E aí a CVM me aprovou. Então, aí eu bati na porta de várias assets, dizendo, eu quero distribuir você, eu quero 50% do teu rebate, metade você me dá, e eu entro com o cliente. Porque, na prática, dentro dos bancos, isso já acontece. Então, você pensa dentro de um private. O private vai para a asset e diz, eu estou distribuindo os teus produtos, 50% da receita é minha. Só que é dentro da mesma instituição. Né? O que eu propus é assim, olha, eu não estou dentro da instituição, eu quero poder aprovar quem eu quero distribuir. Sim. E eu quero poder colocar isso no portfólio do meu cliente do tamanho que eu quiser. Que for o melhor para ele, né? Exatamente. As opções do mercado. Então, assim, o Stuberg, ele tinha o verde. O verde era D1. Eu fui conversar com ele, eu falei, Luiz, eu quero distribuir o teu fundo. Você topa? Ele falou, Mário, eu tenho um problema aqui porque eu não tenho Chinese Wall, porque eu sou uma corretora. Ele foi super correto, né? Eu falei, já sei, a gente monta um fundo exclusivo, meu fundo exclusivo compra cotas do seu fundo e eu não preciso abrir o cadastro do meu cliente na sua plataforma. Corta o... Você topa? Topa. Você topa dividir o custo do fundo exclusivo comigo? Topo. Então foi assim. Entendi. Que a gente fez um fundo exclusivo só de verde, né, para distribuir para os nossos clientes e assim a gente foi indo. O que aconteceu? Quando Lula assumiu em 2002 e ele ganhou a eleição e um monte de gente saiu com dinheiro de qualquer forma, apavorado com o que estava acontecendo no mercado, uma coisa começou a me incomodar muito, que foi a gente estava dando, na realidade, advisory para os clientes muito em cima do que a gente achava.
Tá. A gente não tinha um formato fundamentalista, sabe? Onde a gente dissesse assim, olha, eu devo tirar meu dinheiro em que proporção para eu poder preservar? Né? Então, não tinha um planejamento patrimonial, não tinha... Na realidade, a gente fazia um trabalho muito na intuição e pouco de forma fundamentada. Isso começou a me incomodar. Eu falei, acho que a gente não deve trabalhar dessa forma, acho que a gente precisa ter processos, né? Só que a gente já era uma estrutura grande, a gente já estava, sei lá, 4 bi de dólares sob gestão. Então, mudar o shift, assim, a direção da empresa seria uma coisa muito complicada. Eu fiz essa proposta para os meus sócios estavam animados, mas acabou não acontecendo. Então, eu falei, entendi, a gente tinha acordo de acionistas, eu vendi minha participação e fundamos a Thaler. Né? Isso foi em meados de... Isso foi em 2005. 2005, tá. Então, há 18 anos, né, atrás, isso aconteceu. Então, nasceu a Thaler. Nasceu exatamente a Thaler, que é uma empresa pura de gestão. A gente faz gestão discricionária, a gente não vende produto. Temos 3 áreas, na realidade. Temos a área de gestão doméstica, a área de gestão internacional e a área de planejamento patrimonial e governança familiar. Então, a gente trabalha de forma modular, depende do que a família, o cliente precisa, né? Então, não precisa ser um full service, assim, consumir o todo, né? Então, se ele tem recursos locais, a gente vai fazer a gestão, o diagnóstico, a gestão dos recursos locais, mas, obviamente, a gente vai dizer, olha, se você tem liquidez doméstica, você precisa ter liquidez internacional. E fazer a diversificação de risco país, de risco moeda, porque é saudável você fazer isso olhando no horizonte de longo prazo. Então, a gente tem uma operação, a gente tem um escritório em Genebra há 15 anos aproximadamente, tem um sócio que mora lá, é uma empresa formal, debaixo de firma, como se fosse a CVM daqui. Somos gestores, administradores de carteira, não é uma coisa informal, é absolutamente formal, até porque a regulamentação suíça ela é muito mais parruda, né, nessas questões. Então, isso ajuda bastante a fazer a diversificação e o asset allocation. E tem uma coisa assim que eu sempre coloco para os clientes, porque apesar de serem mercados distintos, a estratégia é uma só. O cliente é um só. Então, se falam. Então, assim, o que está no Brasil, a forma como a gente investe, tem que ter similaridade e alinhamento com o que se investe no mercado internacional. Né? Até porque o que está no mercado internacional, você não vai estar trazendo para pagar suas contas. Não é eficiente fiscalmente falando. Então, você vai manter para longo prazo o que está lá, com uma estratégia alinhada com o que você precisa aqui. Então, o nosso grande desafio aqui é entender o nosso cliente, o objetivo de investimento dele, o momento de vida que ele está, para poder, de fato, fazer um asset allocation, né? Uma alocação correta para ele. Né? A gente usa estruturas matriciais, né? Não dá para ter 2 boas ideias. Se você e eu temos o mesmo objetivo de investimento, a gente está no mesmo momento de vida, a estrutura dos nossos portfólios não pode ser diferente. Não faz sentido. Né? O que você vê muito nas casas é que cada portfólio é de um jeito. O que você vê na maioria das vezes é que o advisor com o cliente sentam, pegam as lâminas dos produtos e vão escolher a colocação para compor o portfólio. E aí, adivinha o que acontece? Estão olhando para onde? Pelo retrovisor. Estão olhando para resultado passado, né? O que aconteceu de volatilidade, o que deu de resultado, e as decisões são tomadas dessa forma. Então, é claro que não vai dar certo. Claro que daqui a um ano
os dois vão sentar de novo e vai dizer, olha, uma realocação, não deu certo, né? Vamos voltar, né, de novo a planilha aqui e dizer, poxa, o que a gente vai fazer agora? Então, isso eu vi ao longo dos anos. Então, eu falei, olha, eu tenho a maior convicção do que funciona do que não funciona. Né? Então, colocar de forma aleatória produto no portfólio sem ter um plano de voo, olha o que eu estou falando, é um plano de voo, é uma estratégia de acordo com o cenário. Você tem que ter barras, né, máximas e mínimas nas categorias de investimento. E não simplesmente fazer o que a grande maioria faz. Pega assim, 100% vai para renda fixa. 100% vai para os multimercados. Ou crédito, né? Ou renda variável. Sempre e não uma diversificação, né? Tem que ter uma diversificação das categorias de investimento. Já foi uma aula aqui. Só para começar, já foi uma aula aqui, né, de asset allocation. Boa, Mari. Muito legal. Mari, a gente queria fazer uma primeira pergunta. A gente, de 2022 para 2023, a gente viu um novo presidente assumindo, né, nosso querido Brasil. E alguns tópicos muito importantes estão sendo pautados agora, né? E um deles é a independência do Banco Central. Enfim, a gente está vendo uma política fiscal de um novo governo que está dando indício que vai fazer uma coisa e a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Então a gente queria perguntar para você um pouco sua opinião, o que você enxerga daqui para frente que o novo governo vai fazer, a independência do Banco Central, enfim, dá um overview para a gente. Olha, a independência do Banco Central era nosso sonho de consumo há anos e finalmente a gente conseguiu no governo passado. E mais do que isso, a gente conseguiu pilotaço, né, chamado Roberto Campos Neto, que ele é um grande piloto. Nossa, ele realmente, eu vou te dizer, o trabalho que ele fez de entender o que estava acontecendo no mercado, começar a subir os juros da forma como ele subiu, a coragem que ele teve, né? Ele peitou todo mundo, ele teve vários economistas que assim, o desafiaram, né, que falaram que ele estava errado, e eu vou te dizer, ele não ouviu ninguém, ele foi muito racional, disciplinado na política dele e conseguiu colocar o país no lugar certo, né? Porque você vê, a gente nunca viu a inflação do Brasil ser inferior à inflação americana. Nós saímos de um ano de 2% de Selic para 13,75%, conseguiu dominar a inflação e conseguiu ter uma inflação menor do que Estados Unidos. Tudo bem que a gente está com um juro real alto. A gente sabe que isso impacta muito na economia, inclusive para as empresas. Só que se ponha no lugar dele, né? Ele está pilotando isso, ele é responsável por isso. Então, se ele for condescendente agora e dizer, eu estou com juro muito alto e tudo mais, eu vou começar a baixar o juro, se não tiver correta a política fiscal que este governo estiver aplicando, a inflação vai subir. E a gente já viu isso algumas vezes acontecer aqui. Que é o pior de tudo. E quem que vai pagar essa conta? É o menos favorecido. A gente já viu isso, né? Então, sabemos que, e eu entendo, assim, todo mundo fala, até hoje de manhã a gente teve uma reunião sobre crédito, né, vendo como as empresas estão penando, né, para elas, porque elas têm linhas de crédito que, assim, estão caras. Algumas estão indo ao mercado tentando fazer a emissão de dívida no mercado para poder sair de banco e melhorar um pouco o custo que estão pagando. É duro, não é brincadeira, é um momento bem desafiador, difícil, né? Sim, a gente deve ver algumas coisas de crédito acontecendo daqui para frente. Por outro lado, na minha opinião, o que o Campos Neto está fazendo está absolutamente correto, né? Se houver uma pressão muito grande, talvez um pouco mais para frente nos próximos meses, em detrimento das empresas, talvez ele dê alguma sinalização de diminuir um pouco, mas este governo precisa dar
tranquilidade de que eles vão parar com essa coisa da gastança. É uma conta básica, né? Gasta mais, gasta menos, é simples, né? É conta simples. O cobertor é curto. Tem que entender que esse cobertor não consegue cobrir tudo. Ótimo, perfeito. Entrando um pouquinho, a gente falou um pouquinho de inflação, juros, você falou um pouquinho também do mercado internacional, dos Estados Unidos. Como é que você enxerga essa relação entre investir no Brasil, no momento atual que a gente tem o maior juros real do mundo, em também diversificar o patrimônio, diversificar o dinheiro das pessoas no mercado internacional? Porque tem muita oportunidade acontecendo, tanto em renda fixa aqui, em ação, no mercado internacional. Como é que você enxerga essa relação hoje em dia, Mari? Então, se a gente olhasse só aonde que está a oportunidade de curto prazo, certeza que a gente pegaria 100% e colocaria na Selic, que não tem nada que dê mais do que o juro. País dos rentistas, voltou, exato, né? Exato. Só que acontece o seguinte, se você não se posiciona antes, né, e o mercado ele é dinâmico, você não vai capturar. Se você não estiver em todas as categorias de investimento e elas vão se movimentar, então vamos fazer o seguinte cenário, que o Campos Neto baixou só um pouquinho a Selic, o governo não deu conta da questão fiscal, a inflação subiu e esse juro que era gordo, né, deixou de ser gordo e virou magrinho, né? E você colocou 100% da sua posição em renda fixa. E em menos de um ano, o sonho acabou, né? O seu sonho acabou. Aí, obviamente, se isso aconteceu, outras classes de ativos foram melhor, né? E você teve outras oportunidades que você perdeu porque você foi curto prazista e você não fez uma estratégia de investimento. Então, como é que a gente vê aqui na Thalia? E isso para todos os clientes. Então, primeira coisa, o que é mercado local, o portfólio, aonde o cliente se situa. Se ele está numa fase de acumulação de patrimônio, a gente pode ousar um pouco mais e ir para uma estratégia mais de ganho de capital de longo prazo. Então, a gente vai ter caixa, crédito, multimercado, inflação, renda variável, nos percentuais ajustados de acordo com esse objetivo de investimento. Certo. Vamos ter um portfólio internacional, né? Hoje, da forma global, a gente não gosta de portfólio que volta para o risco país, não faz sentido você ter recursos em dólar para comprar Petro, Vale, não faz sentido. Que você vê muito isso nos grandes bancos voltando para o mesmo risco. Então, portfólio internacional ele tem que ser um global, né? Onde vai ter renda fixa, renda variável, países desenvolvidos, emerging market, vai ter alternative investments também, né? Que são os alternativos, mercado imobiliário, private equity. Você tem investimentos de mais longo prazo para buscar uma taxa interna de retorno maior e, obviamente, o grande segredo é o tamanho das posições que você faz em cada um deles e como que você pulveriza e mitiga riscos de mais volatilidade, né? Perfeito. Então, é um pouco isso que eu acredito e é o que a gente pratica aqui para os nossos clientes. E no limite, se a gente pudesse, assim, sonhar que as pessoas físicas conseguem entender um pouco mais essa questão de investimento, de prazos de investimento, o brasileiro é muito curto prazista, né? Primeira dor de barriga que dá, já vai resgatar o fundo, D mais 30, não sabe o que está acontecendo. E aí ele vai assim, liquidez, liquidez, liquidez. Mas eu sempre falo, poxa, para que você precisa de tanta liquidez se você não vai usar esse dinheiro? Você não vai sair deste planeta e morar em outro planeta. Então, se você não vai fazer isso, você tem que ter estratégias de curto, médio e longo prazo, né? Então, essa questão de dizer, mas poxa, o fulano tem 70 anos, 80 anos, ele tem que estar muito conservador e não pode investir em investimentos de private equity, por exemplo. Eu não concordo com isso. Se um patrimônio é um patrimônio grande, aonde esse investidor ele tem capital suficiente para os próximos 30 anos de vida dele, se o patrimônio dele vai ser transmitido para a próxima geração,
já pode estar investido em private equity, já pode estar investido em mercado imobiliário, ele pode estar em outras classes de ativos. Não tem necessidade da liquidez, né? Você pode muito bem planejar isto e fazer o retorno melhor, que é como os endowments fazem, né? Então, antigamente, endowments tinham que estar mega conservadores. Aí veio um cara, um gestor americano, que até faleceu um tempo atrás. Putz, eu me esqueci o nome dele. Eu vou lembrar e eu vou te passar. Então, ele veio com uma tese de investimento mostrando e provando que a conta autorial de longo prazo, né, quando você faz o longo prazo, para fundos de pensão, você consegue manter uma sobrevida melhor para esses fundos. Entendi. Não precisa ficar líquido, porque era um conceito dizendo, esse é um dinheiro que não pode ser alocado com risco. E assim, risco. O que é risco? Né? Todo mundo fala, não, eu não quero risco, tal, eu só invisto em renda fixa. Você pegou lojas americanas? Era renda fixa, não era? Então, tinha lá o 3G, tinha lá o Jorge Paulo Leman, Sucupira, Teles, todo mundo babando, falando desses caras, os ícones e tal. Pois é. Olha o que deu. Olha o que está dando, né? Olha o que está dando. Houve uma fraude, né, que é pior ainda do que risco de crédito. Não é que era um crédito ruim. Teve uma fraude. Né? Então, contábil, né? Então, o que é risco? É o que a gente sempre diz aqui na Thaler. Para a gente é muito importante a qualidade dos ativos que estão no portfólio. Então, você tem ativos que têm volatilidade, a gente marca tudo a mercado, mas é um ativo bom. É a mesma coisa que você ter uma casa, um imóvel bom, né? Onde você está muito feliz, você olha para ele, você aluga e tal. Se você ficar fazendo cotação na corretora, quanto que ele vale toda hora, você vai ver que você tem uma volatilidade. Uma hora ele vale 5 milhões, outra hora vale 6, outra hora vale 4. Mas se o objetivo dele é ser um bom ativo e te dar renda e o aluguel tem ordem, tá tudo certo. É a mesma coisa nos investimentos financeiros. Eu compartilho muito o que você fala, Mário, porque o problema dos brasileiros é muito estrutural, né? Vem da educação. E nós do colégio, da faculdade, que a gente acabou de sair, por exemplo, a gente não tem esse tipo de educação. Mas quem vivencia mais investimentos, trabalha no mercado financeiro ou tem esse tipo de experiência, consegue ter uma disseminação melhor, né? Mas para as pessoas que não têm, é super importante ter você como aliado, por exemplo, pessoas que explicam, porque é um mundo completamente diferente das pessoas. Eu, quando assessorava na XP, cara, pessoas não sabiam o que era, por exemplo, CDI, coisas muito básicas assim, sabe? Então, o problema é muito, muito mais profundo do que a gente acha, né? Então, tem que ter uma reeducação, tem que ter uma educação financeira, né? De todos os aspectos. Não é porque você vai ficar rico que você não pode começar a investir antes. É começando a investir antes que você chega no ser rico, né? Cada um tem uma visão do que é ser rico, mas você já chega com uma noção do dinheiro, do que você pode fazer, muito melhor, né? Sem dúvida. Até porque, assim, para você poder... você está começando a sua vida financeira, como que você vai começar a poupar? Né? Até porque se você tem horizonte, né, de investimento pela frente, né, e eu sempre falo para pessoas mais jovens, né, como vocês têm a possibilidade de longo prazo, invistam em ativos de longo prazo. Né? Tenham um fluxo de caixa, né, o que vocês utilizam para o seu fluxo de caixa, mas façam investimentos de longo prazo. Particularmente, gosto muito de bons gestores de renda variável. Eu prefiro do que... fazer seleção de ativos? Porque assim, fazer a seleção de ativos pressupõe que você tem um analista do teu lado e que está fazendo a análise da empresa e que sabe o que aconteceu na última reunião do conselho, leu o último balanço, está acompanhando o setor da indústria, né, este setor no mercado. Então, assim, quem é que está fazendo isso? Então, quando você está com bons gestores fundamentalistas, você vai lá na cozinha do cara, ele tem uns 16, 18, 20 analistas.
Aí você pega o analista dele e pede para ele contar para você, tal empresa, o que ele estudou dessa empresa. Você não vai acreditar. E não é como o sell side, não é o research que você tem da corretora. Porque a corretora, ela solta um research, que a gente chama de sell side, que é porque eles vendem esse ativo. Então, é completamente diferente. São outros universos, né? Ele sabe a data de validade do grão, do arroz, do... Não, e aí você vai dizer, poxa, se eu estou querendo investir a longo prazo, eu quero buscar crescimento, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar no longo prazo. Eu estou falando longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Pensar em fazer aquela poupança de longo prazo, que quando você tiver 50, 60 anos, você vai reestruturar esse seu portfólio, porque você já ganhou um caminhão de dinheiro. E a forma dos juros compostos, o fator exponencial é o tempo, né? Então o tempo é o melhor ativo para tudo na vida, né? Inclusive para os investimentos, né, Mari? Você entrou bastante no tópico de investimentos, e já agradeço por isso, porque eu queria saber, assim, pensa na Mari que tinha 20 anos, estava começando a formar seus primeiros investimentos. O que você daria de um conselho tanto para você poupar, quanto para você investir, pensando na ótica de quem está começando, quem está cru, né, de informação? Quais conselhos você daria para esse tipo de pessoa, ou também para quem já começou, mas se sente um pouco perdido por conta de muitas informações? Enfim, um conselho mesmo seu, Mari. Então, meu conselho, eu acho assim, em primeiro lugar, é importante ter uma referência, importante quem não é do mercado, quem é médico, advogado, arquiteto, tem o seu negócio e tem que focar no seu negócio para ganhar dinheiro, né? Vamos combinar que, assim, não dá para ser bom em tudo. Isso não existe, né? Então, é importante ter uma assessoria, mesmo assim, o trabalho que vocês fazem, a informação que vocês dão, é uma informação técnica, mas pela base. Sim. Então, se um indivíduo entende o que vocês estão colocando para eles, ele já tem, vamos dizer, ele já tem know-how, uma capacidade na decisão dos seus investimentos. Claro que sempre vai ter alguém que vai estar oferecendo produtos para ele, depende de onde o caminho que ele tiver. Se ele está numa corretora, se ele está num banco digital, depende, mas sempre vai existir esse indivíduo que vai estar colocando. Só que se ele entende, assim, voltando à tua pergunta, claro, o que eu faria, o que eu fiz, porque o longo prazo é através de fundos, bons fundos, de renda variável, onde eles são fundamentalistas, não estão preocupados com o índice Bovespa e, de verdade, não se preocupem com o índice Bovespa. Se preocupem com as teses de investimento. Né? Porque cada gestor, inclusive, eles soltam as cartas mensais e, assim, se você não tem a possibilidade de falar com o gestor, pelas cartas mensais que está lá no site de todos eles, das assets, você tem a carta mensal do gestor, que ele vai te dizer tudo, como é que ele pensa. É uma mina de ouro, né? Exato. Você tem ali o que o cara pensa e o que o cara faz com os ativos do fundo, né? Exatamente. Só que ninguém lê. Eu sei. A carta mensal. E é lá que está tudo. Né? Você pode se cadastrar, é muito fácil. É só você entrar no site da gestora, isso. Você vai lá ali no RI, algum lugar, você coloca seu e-mail que eles vão te mandar todo mês a carta do gestor. Isso. E aí você acompanha as teses de investimento. Né? Então, você como cotista pode começar pequenininho, né? E estabelecer uma meta. Né? Olha, se eu ganho 10, quanto por mês que eu vou separar e vou investir para longo prazo? Isso é super importante, disciplina. Então, eu vou viver com tanto eu vou colocar de lado, mantenha um dinheiro em caixa, crédito, DI, que você tenha mais liquidez para poder fazer uma viagem, para poder trocar o carro. Não dá só para sonhar sempre, né? Tem que viver um pouco a vida. Claro, tem que ter um equilíbrio. Não vai também viver a vida inteira só para deixar o dinheiro, tipo tio Patinhas, né? Assim, e não usufruir um pouquinho, pelo amor de Deus. Vai esquiar, né? Vai fazer suas coisas. Vai fazer suas coisas. Mas separa um pouco
e vai colocando num investimento de mais longo prazo. Eu, particularmente, eu gosto de participação acionária. Para mim é o equity, participação acionária. Né? Então, eu não conheço ninguém que fez fortuna na renda fixa ou tradando. Eu não conheço. Olá. Eu não conheço. Eu conheço as grandes fortunas feitas no Brasil. Vêm de onde? Das empresas. Dos equities. Então, se as pessoas não têm as suas próprias empresas, elas podem ser acionistas de boas empresas, de boas teses de investimento. Mas é o que eu falei, alguém tem que fazer essa lição de casa. Tá ali todo dia, né? De estar todo dia. Só para você saber, aqui nós somos uma gestora, nós não fazemos investimentos individuais, a gente não entra direto nas empresas. Por quê? Porque o que esses bons gestores de mercado têm, a capacidade que eles têm de análise, infinitamente maior, inclusive, do que a gente poderia fazer aqui. Então, por que eu vou tentar replicar? Saber delegar. Então, o que a gente faz? A gente escolhe os melhores gestores e a gente filtra em cima do formato de teses de investimento. De investimento deles, de cada um. Né? Então, assim, e a gente tem um fundo de fundos que é para investidor qualificado e profissional, aonde, assim, já tem track record de mais de 12 anos, é espetacular. Né? Tem ano que o índice Bovespa é negativo e ele dá positivo. E não está correlacionado ao índice Bovespa, porque é fundamentalista. Né? Então, é um equity. Né? Ô Mari, você fez quero fazer só um adendo aqui, porque você comentou de pessoas que ganham 10, isso, aquilo. E às vezes a gente vê exemplo de pessoas na nossa vida, amigos, pessoas conhecidas, que às vezes dão um pulo no trabalho, no sentido de ganhava 10, começa a ganhar 30. Uhum. E essas pessoas, inclusive, eu vejo, já tô vendo hoje, que esse tipo de pessoa que ganha muito mais da noite pro dia, ela começa a ter um estilo de vida muito maior do que ela tinha quando ganhava 10. Então, ela ganhava 10 e gastava 9. Hoje ela ganha 30, só que ela gasta 29. O que você pode falar para esse tipo de pessoa que sabe, quer dar o pulo junto e não quer poupar mais, enfim, não tem essa cabeça, né, que a gente estava construindo aqui ao longo da conversa? O que você pode dar de dica? Então, o que eu posso dar de dica é disciplina. Se está ganhando mais, olha que bacana, está ganhando mais. Então, aquele percentual que foi destinado para ser o percentual do investimento, ele deve continuar. Mesmo assim, o indivíduo está ganhando mais. Ele vai melhorar a sua vida com este a mais. Só que ele vai poupar mais também. Então, uma coisa não desqualifica a outra. Certo. É disciplina. É disciplina. Né? O negócio não disciplina. Se perder. Né? Então, tem clientes aqui que a gente sempre fala, eles ficam preocupados com o percentual do CDI. Tá. E eu tenho um negócio com esse percentual do CDI, porque para mim não diz absolutamente nada. Para mim, CDI mais alguma coisa é o que, no contexto geral, traz uma informação mais precisa. Sim. E também a questão do estilo de vida que a pessoa tem versus o patrimônio que tem. Então, o padrão de vida. Sim. Então, se o padrão de vida da pessoa é muito acima do que ela, na realidade, poderia ter e ela consome seu patrimônio, sabe, não vai fechar. Essa fórmula não... pra cagada, né? Então, porque vai acontecer. Então, assim, conta de menos, né? Porque o teu patrimônio vai estar caindo, né? E não tem... mais fator inflação, mais... E daí o que você vê, algumas pessoas fazem o seguinte, eu tenho que ser mais agressivo, eu tenho que usar mais para buscar mais retorno porque eu estou gastando mais. Não, esse é o pior erro que você pode fazer, porque aí virou cassino. Aí, aposta, né? Agora eu vou lá apostar e vai perder tudo, né? Então, assim, o grande segredo é saber administrar o seu orçamento. Tipo assim, agora eu posso gastar, vai lá e gasta. Agora eu não posso gastar, fica quieto, fica em casa, não gasta, né?
senta em cima do dinheiro e não gasta, sabe? Assim, não façam coisas que depois vocês vão se arrepender. Agora, claro, vocês também têm que viver, vocês são jovens, têm que curtir. Tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta. Não adianta. E é engraçado, né? Porque eu com os meus 16 anos já queria entrar no mercado financeiro e sempre achei que o mercado financeiro era para gênios, era para matemáticos, era para as pessoas, sabe? Sempre. E quando você começa a investir por conta própria, entra no mercado, né? Trabalha, não sei onde, não sei nas quantas, apesar de você ter que ter um lado técnico, os investimentos e investir está muito mais relacionado com o seu lado emocional do que qualquer outro lado seu, né? Sim. Então é importante você também ter controle sobre as suas emoções, entender o que te leva a fazer aquilo, o que te leva a fazer aquilo, enfim. E isso também, obviamente, para administrar o seu dinheiro, porque sempre está relacionado com o ego, né? Começa a ganhar mais, faz isso, faz aquilo, mas enfim, é uma coisa que a gente vê, porque a gente está na fase de crescimento, a gente vê, né? Isso no nosso dia a dia. E tem uma coisa que eu queria acrescentar, como Claro. é importante deixar as estratégias maturarem. Tá. E segurar a ansiedade, porque tem momentos, gente, que a volatilidade vem. Então, você tem eventos como aconteceu quando a pandemia, né? Então, assim, quem estava com renda variável no portfólio, porque aconteceu a pandemia, fez o quê? Panicou. Saiu. O que aconteceu? O mercado voltou. Estava onde? Não estava Não lá. estava lá. Entendeu? Cíclico, né? O mercado. Então, assim, não se movimentem. Quando, assim, existe o estresse, deu um estresse, não tem visibilidade, não façam nada. A melhor coisa é não fazer nada. Nada. Né? O pior é isso, né? Pensa assim, você está andando na Imigrantes, de repente tem um fog, uma neblina muito forte. Você estava a 120, você vai fazer o quê? Você vai continuar a 120? Com uma neblina forte? Não vai. Você vai reduzir a velocidade. Vai tirar o pé. Você vai tirar o pé. Né? Você não vai continuar a 1000 por hora. Por quê? Porque você não está enxergando. No mercado financeiro é a mesma coisa. Quando você não enxerga porque deu um estresse, nunca saiam das suas posições. Porque se é para você perder, você já perdeu. Né? Não, pensa assim, mesmo num risco de crédito que não estava no radar. Né? Na hora que você enxergar, você e a torcida do Corinthians já... Aí todo mundo sai vendendo. E acontece o quê? O squeeze, aí o preço vai lá pro chão e todo mundo sai perdendo. Efeito manada. Eu nunca me esqueço, Mari, eu tava trabalhando na XP, uma semana antes tava um fundo para fechar, que era o Acta Selection, não sei se conhece o fundo de ação. Sim. E eu queria entrar, ia cair o bônus, alguma coisa assim. Eu entrei nesse fundo uma semana antes de dar o circuit breaker na bolsa, bateu o Covid. Mantive o fundo por mais 2, 3 anos, mas é isso exatamente o que você falou. Chega ali no desespero, você vê o negócio caindo e você quer vender, né? Mas tem alguns outros fatores de efeito de liquidação, de cotização. Entrando nesse assunto já, Mari, um pouquinho mais de investimento para o grande finale aqui. É uma curiosidade de todo mundo, minha curiosidade, provavelmente do Gui também, mas enfim. Como é que você, Mari, investe o seu dinheiro? Então, por exemplo, Mati, eu invisto meu dinheiro pela XP, ou pela Clear, ou por não sei aonde, eu compro fundo imobiliário, eu compro renda fixa, eu compro isso, aquilo. A gente quer saber o que você investe. Então, exatamente como a gente faz os portfólios aqui. Tá. Né? Então, no nosso modelo, eu invisto, né, os meus recursos. Você, Mari, a gente quer saber você. Eu, Mari, né, assim, apesar de ter um equity aqui, né? Sim. Então, eu invisto nessa linha. Caixa, crédito, multimercados, renda variável e inflação. Entendi. Então, o portfólio é esse, e aí a seleção dos gestores que nós temos, né? Assim, a gente fez uma seleção de gestor de multimercado ano passado, que modéstia à parte deu 18,6%. 18% de anual, né? multimercado. Então, a média dos Forte. portfólios é. Forte. Então, mas a gente gasta muito tempo na seleção. Então, a gente tem um comitê aqui de gestão, né, onde tem o gestor, que é meu sócio. Ele traz as teses de investimento, a gente debate, discute. Pega uma peneira. Isso, exatamente. Então, assim, tem um monte de gestor em todas essas classes de ativos. Então, a gente tem um filtro. Nosso filtro vai dar para cada uma dessas classes 10, 12 no máximo. Tá. Né? E desta média é que vem aquela estratégia que eu te falo. Por exemplo, inflação. Inflação a gente vai na NTNB.
A gente vai comprar o título. Né? Na parte de crédito, a gente compra algumas emissões individuais, né? Que você tem o benefício fiscal, né? Então, investe na física, vale super a pena. Você está falando de CDI mais 1,5, CDI mais 1,8, é muito bom. Né? Na renda fixa, crédito com créditos específicos. Então você vai lá, você pega o seu dinheiro e você seleciona então, dentro, obviamente, da ótica dos fundos, você delega, né, de porcentagem. É que a Thaler faz isso. A área de gestão faz isso. Entendi. Na realidade, no meu perfil, né, aonde eu tô, que é renda com renda variável, então a área de gestão é quem faz exatamente. A escolha. Exatamente. Entendi. Então, no crédito, no caixa, na inflação, nos multimercados, e é dessa forma. Entendi. Entendeu? Show. Então, assim, só que eu delego. Tá, hoje em dia ela tá ela tem esse benefício. Não, e acho assim, depende do teu momento de vida, né? Assim, vai chegar uma hora que você vai precisar de um assessor do teu lado te ajudando. Você está começando, você é muito importante entender vocês, o que vocês estão fazendo. Até porque a hora que vocês tiverem mais dinheiro, o seu assessor, o seu advisor vai dizer o que é que vocês têm que fazer com mais dinheiro, vocês têm que saber. Vocês não podem cair numa roubada, né? Porque, tipo, o que aconteceu agora, né? Com a BRK? Não, com a Americanas? com o pré-fixado. O pré-fixado. Um monte de gente entrou no pré-fixado a 7%. Gente, não, fala sério. Isso, assim, por quê? Porque quem entrou é porque comprou de alguém que estava vendendo esse produto. Tecnicamente falando, ninguém colocaria pré-fixado a 6, 7. Sim. Para depois revender, para depois trocar. Que a gente viu isso acontecendo, a gente viu, inclusive, algumas casas que não faziam marcação a mercado, estavam fazendo na curva a precificação. Sim. As pessoas não estavam vendo o tamanho da perda que elas tiveram na renda fixa. Aí saiu a nova lei que eles começaram a ver, né, em outros ativos. Quanto que custa isso? Quer dizer, você está numa fase de acumulação de patrimônio, vocês estão ganhando dinheiro, estão pondo no mercado financeiro para perder? Não. Não faz sentido, né? Não. Então, o melhor investimento é investir no seu conhecimento. Porque o seu conhecimento vai te blindar desse tipo de cagada que você pode fazer com o seu dinheiro, né, Mari? Ontem eu recebi aqui, tem uma futura cliente que ela, inclusive, muito interessante, porque ela estava me dizendo que ela sacou algumas coisas, ela só queria tentar entender como é que a gente trabalhava. E ela viu claramente essa diferença, né? Porque ela falou, puxa, o tempo todo ficam tentando me empurrar. É chato, né? E daí ela falou, bom, eu vou me informar. E ela começou a se informar. Ela começou a participar de fóruns. Tem alguns fóruns, assim, tipo Uma Invest, como aconteceu ano passado, que até fiz uma palestra lá para mulheres. Tem alguns grupos, né? E tem para vários nichos. Por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo para jovem é direcionado, é muito legal. E tem também pessoas que fazem para pessoas de uma faixa etária mais alta, porque elas também não sabem, né? Ninguém tem nasce muita, sabendo. Ninguém. Então, assim, e aí como é que você escolhe? Você tem que saber um pouco. O mínimo, né? Porque você não se cai ali na boa vontade, bom caratismo da pessoa, né? E esse é o grande problema. Esse aí que mora o grande perigo, né, Mari? Sem dúvida. Então, Mari, queria te agradecer hoje pelo super bate-papo. Galera, espero que vocês tenham gostado também. Mari, se quiser dar suas considerações finais para a turma. Um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que, assim, a minha fala possa ajudar vocês um pouco nesse sentido. E, assim, conta comigo. Obrigado, né? Mari. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer estar com vocês. Galera, obrigado e até o próximo... A entrevista, né? No próximo vídeo, mas até a próxima entrevista.